Você sabe qual que é a hora certa, a idade certa para pedir para o seu filho arrumar uma cama, lavar uma louça, para criar essa autonomia, para desenvolver essa autonomia nas crianças? É difícil a gente saber certinho, né? Por isso que eu trouxe a nossa super Nana, Nana Miquelin, que está aqui para falar sobre isso com a gente. Tudo bem, Nana? Tudo bem, Fer? Que Boa saudade, tarde, boa saudade tarde. também. É uma delícia quando você vem, viu? Que bom, também gosto muito. Ô, Nana, nessa loucura que a gente tá, nesse mundo de informações que as crianças têm muito acesso a tudo, né? Como que os pais podem desenvolver essa autonomia neles? Primeiro, a gente tem que prestar atenção como vai o ritmo de cada família. Porque nós podemos passar um monte de dicas, mas, no entanto, se essa família não tem um ritmo próprio, né, ela não consegue ainda estabelecer uma rotina natural das coisas, vai haver uma dificuldade aí. Não é um processo fácil. Embora a gente ache que autonomia é você conseguir fazer as coisas por si mesmo, para chegar nesse ponto, há uma longa caminhada que nós pais podemos fazer como? Primeiro, entender como que é o ritmo da nossa família. É tão rápido o processo dos dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, eu vou ficar ensinando alguma coisa. Eu quero mais é descansar, né, Fê? Vou assistir o vídeo da Fer no YouTube, os programas da semana. O que é interessante? Os pais terem a responsabilidade de entender que mais cedo eu começo esse processo, mais tranquilo fica ao chegar numa fase ali de pré-adolescência, adolescência, que é onde começa a dar uns nós um pouquinho mais complicados. E fica muito difícil ou impossível de fazer esse trabalho quando não se fez até a fase da pré-adolescência e aí vai começar já nessa fase da pré-adolescência? É impossível? Não é impossível. É um pouco mais difícil porque sempre parte de quem? Quem é o adulto da relação? Nós. Então, os pais precisam ter um cuidado no sentido assim, toda vez que eu ensino um filho, eu preciso delegar. E o processo de delegação, então a gente tem que imaginar os pais sendo líderes. Então, eu ensino como fazer, eu motivo o meu filho a fazer, e assim eu vejo o crescimento dele. Se houve crescimento, eu reconheço. Se não houve crescimento, eu volto no meu processo. Ensino de novo, motivo de novo e vejo o resultado. Por isso que eu digo que precisa muita paciência e tolerância. Que hoje em dia, com acessibilidade fácil nas redes sociais, meios de comunicação, a gente acaba não tendo esse tempo para, vamos dizer assim, para ganhar, mas os pais acabam achando que estão perdendo tempo. Aprende na internet. Pega fácil, né? E o que é mais interessante? A gente percebe assim, esses dias mesmo nós fomos numa sorveteria e um pai estava com uma criança um pouco menor, 4 aninhos. Onde você quer sentar? Então, ele deu o poder de escolha, de decisão, para uma criança de 4 anos escolher. Daí ele foi, pegou algumas bolas de sorvete e começou literalmente, eu não quero essa, eu quero a sua. E a mãe ficou totalmente assim, a gente percebeu que ela estava desconfortável, sem graça. Quanto mais ela falava, mais a criança gritava. O que a gente percebe aí? A gente tem que tomar cuidado com o empoderamento que você às vezes dá para um filho achando que está fazendo bem, porque ninguém está fazendo aquilo para errar. É lógico. Todo pai dá o melhor de si. E os pais sempre buscam acertar, né? E o que a gente quer é que os filhos cresçam com os seus desejos e as suas vontades satisfeitas, mas o que a gente percebe também é que os pais não estão ensinando essas crianças a lidarem com as frustrações. Então, eles dão desde pequeno poderes que depois a criança não consegue agir com responsabilidade sobre essas escolhas. Esse que é o ponto da autonomia. Eu poder escolher com responsabilidade. E o que os pais podem fazer para instigar a autonomia nessas crianças? Olha que interessante. Desde pequenininho, os bebês, o que eles fazem? Eles ficam se observando. Então, é a autoobservação. A partir do momento que você vê que o seu filho já consegue fazer pequenas coisas, você desafia. Então, vamos supor, uma criança começou a sentar. Dá um brinquedo para ela segurar.
dá o próprio suco para ela segurar, começa a despertar uma curiosidade nela. O que acontece é que muitos pais querem passar à frente daquela fase. Então, meu filho acabou de começar a andar, eu já dou uma motocicleta, eu já quero que ele ande numa motoquinha, daqui a pouco já é um carrinho, daqui a pouco... Então, as fases estão se perdendo. A gente precisa respeitar todas as fases da criança. E em qual momento que a gente percebe essa maturidade na criança? Dos 0 aos 2 anos, a gente chama de anomia, ou seja, não tem autonomia, porque a criança não tem nem necessidade de regra, né, de limites, tudo é na imitação. A criança, ela imita, ela vai por imitação, ela é muito observadora. Os pequenininhos querem ver o que o mais velho está fazendo e repetir. Na segunda fase, que é até os 12 anos, é a fase em que a gente coloca ritmo, limites, né, as regrinhas. Então, aí a criança começa a entender que ela pode fazer coisas e ela gosta de participar, de praticar, de ajudar a mãe em casa. Ela se sente responsável e ela se sente feliz de ser colocada ali à prova na família, né? Onde tem os showzinhos, as coisas que todo mundo acha bonitinho. Se você for ver mesmo, a partir dos 12 anos, é onde a autonomia acontece num sentido mais de independência. Eu saber escolher o que eu posso fazer e assumir uma responsabilidade sobre as minhas escolhas, que é ali a fase da pré-adolescência. E tem aqueles pais que falam, não, mas meu filho é muito maduro para a idade dele, né? O orgulho, né? As mães pavãos. O que é importante? Tem tempo para tudo. Pode sim, uma criança, ela se sobressai em algumas situações. O que não pode acontecer, Fer, é a comparação entre crianças. Que isso deixa as mães, assim, com um sentimento de culpa terrível. Né? Mas a filha do meu vizinho já está fazendo tal coisa. O meu ainda nem começou. Então, a gente precisa entender o ritmo de cada criança e começar a influenciar essa criança para fazer aquilo. Entendi. Você até trouxe uma tabelinha de idades e tudo, né? É uma tabelinha montessoriana, que é uma tabela assim, o mínimo que cada criança pode fazer nessa fase. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver essa tabela aí. Pode colocar a tabelinha para a gente comentar. Então, ali tem de 2 a 3 anos, né? Que a criança pode já fazer o quê ali? Guardar os brinquedos, tirar o prato da mesa, guardar os sapatos. O que é interessante? 2 aninhos guardar brinquedo? Então, mas o que é interessante? O lúdico, Fer. Né? Pegar o brinquedinho, levar na caixinha. Ele já consegue. Então, se a mãe vai fazendo isso de pequenininho, e vamos fazendo umas rimas, cada coisa em seu lugar. Entendi. Né? A criança vai aprendendo de maneira lúdica. 4 a 5 anos já consegue arrumar a cama, não de um padrão hotel, mas já consegue puxar os lençóis. Mas vamos continuar aqui a de 2 a 3. Então, eles podem guardar brinquedos, tirar o prato da mesa, guardar sapatos, colocar roupa suja no cesto. Isso. Limpar pequenas superfícies. Tudo nessa questão da lúdica, da brincadeira, né? Brincadeira. Exatamente. Pôr os guardanapos na mesa, pedir ajuda, né? Filhinha, coloca lá pra mamãe. Exatamente. Né? Pegar as frutas e os legumes, né? Tipo, a mamãe tá cozinhando, traz uma batata, começa a inserir as cores. O tomate é vermelho. Pega traz lá um tomate pra mamãe. Legal. Então, ele vai percebendo que ele faz parte daquela família. Entendi. E tirar a própria roupa. Legal, Isso. não ficar dependendo da mãe. O que é interessante, o tirar a própria roupa, nenhuma criança vai aprender sozinha. Então, é o momento em que a mãe começa a ensinar. Ninguém tá querendo, né? 2... Não, mas levanta a mãozinha, tira um bracinho. Tudo de uma maneira brincando, mas ele já consegue. De 4 a 5 anos, a gente tem ali arrumar a cama, colocar a roupa na máquina, guardar roupas, guardar parte da louça, ajudar a colocar a mesa, tirar o pó, regar plantas, separar o lixo. Bacana. E o que é legal? De 4 a 5 anos na escola, muitas escolas já trabalham com o processo de reciclado, então as crianças começam a entender a diferença do papel, vidro, plástico, né? Ajuda também na aprendizagem. Outra coisa importante aí, os talheres. Você já pode inserir para a criança comer de garfo e faca. Né? Então, você consegue fazer essa mudança gradativamente. Tá, aqui eu tô vendo de 6 a 8 anos que tem algumas atividades, como, por exemplo, passar aspirador, varrer a casa.
Aí, nessa idade aí, me preocupa um pouco, Nana, porque com esse acesso à internet que toda essa criançada tem, eu tô falando isso por experiência própria, tá? Uma vez minha filha virou pra mim e falou assim, isso daí é trabalho escravo, viu, mãe? Criança não pode trabalhar. Então, e daí? O que a gente faz numa situação dessa? Nessa hora a gente percebe o quê? Aquela primeira resposta que eu disse, do ritmo. Qual é o ritmo da sua casa? Você sempre faz tudo pelo seu filho? Então, se desde pequenininho ali, ó, dos 2 a 3 anos, ele faz parte da rotina familiar e do ritmo familiar, quando chegar nos 6 a 8 anos, que ele já pode ligar algo na tomada e desligar, ele já sabe o efeito daquilo, não vai ter problema. Porque ele se sente parte do ambiente. Quando ele sente que alguém faz tudo por ele, vem essas respostas prontas. Não é? Né? Peraí, mãe, olha o direito das crianças. Agora, vamos voltar à tabela lá? Vamos voltar à tabelinha lá, que isso me interessou muito aqui, ó. De 9 a 11 anos que a gente tem ali, ó. Trocar a roupa de cama, fazer... Porque nessa crise, gente, não é todo mundo que tem empregado, não. A maioria não tem empregado. Cuidar dos animais de estimação. Isso é um ponto importante. Todos querem bichinhos. Ninguém cuida. É verdade, acaba sobrando pra mãe. E acaba sobrando pro bicho. É verdade. Né? Porque o bichinho acaba assim, sendo alimentado só no horário que os pais estão em casa, ou alguma coisa assim. Se a criança ela se sente responsável por aquilo e aquilo faz parte da rotina da família, ela vai ver que tá faltando água, ela vai pôr a água. Agora, de 12 a 14 anos, até limpar banheiro, gente. Oh, meu Deus, não é errado, Lógico né? Não é errado. Eu tô tomando banho, eu aproveito aquele tempo ali. Não custa lavar um box. Não é verdade? Não é verdade? Limpar a pia. Isso é uma coisa que faz parte da nossa... É isso que a gente precisa entender nas famílias atuais. Pode ter as maiores informações do mundo, mas o trabalho é nosso, é nossa família. Não é a família da mãe, a família do pai. Quando eu estou dentro dessa família, eu sou parte dela. Então agora, gente, volta a tabelinha pela última vez aí, que eu quero falar com os pais que têm crianças de 12 a 14 anos. Volta aí. Ó, o que o seu filho está fazendo na tua casa? Você está fazendo tudo pelo teu filho? Ele já pode limpar banheiro, pode pôr uma roupa para lavar, passar pano no chão, cuidar das plantas, cuidar de irmãos mais novos, preparar pequenas refeições, fazer compras rápidas. Olha quanta responsabilidade que você tem que ir inserindo na sua criança, porque senão seu adolescente vai virar o quê? Um dependente para o resto da vida, não vai conseguir fazer nada sozinho. Ó, até separar as contas para pagar. Achei demais essa tabela aqui. Eu acho que os pais têm que fotografar aí, você que está com o celular na mão, fotografa essa tabela aí, fotografa. Agora, tá com o celular na mão, que eu sei, fotografa agora e começa a colocar em prática, né, Nana? E não é cobrança. O importante, assim, na hora de colocar em prática, é você inserir isso no sistema familiar. Como? Vamos lá, inserir novos valores, novas atitudes, ter uma reunião, então, em família, né? Explicar o que acontece. Eu percebo que os pais, hoje em dia, não têm uma coerência. Então, os pais estão passando por uma situação, às vezes financeira, difícil, e o filho não está sabendo disso. Então, na visão do filho, tá tudo bem. Ele está ganhando tudo, ele está recebendo tudo. Agora, quando há uma coerência no ritmo familiar, então todos são responsáveis por aquele momento. Então, é importante a gente inserindo na nossa criança, desde cedo, os hábitos, a forma, eu troco isso de lugar, isso faz parte, né? Eu ensino. E o que o adulto faz? O adulto proporciona um ambiente seguro. Então, lógico, eu vou passar um aspirador. Ah, mas eu vou deixar ele mexer na tomada? Ok, se ele consegue pôr o carregador do tablet para... ligar, ele vai conseguir colocar o aspirador. Ensina qualquer coisa. Se não sabe, ensina. E o que é importante? É a gente sentir que nós estamos construindo a nossa família. Independente se o pai ou a mãe são separados. Cada vez que vai numa casa, na casa do pai ou na casa da mãe, você ser parte daquela família e colaborar lá dentro. Adorei, Nana. Obrigada, viu? Obrigada, Volta mais aqui que a gente adora quando você vem. Com prazer. Ajuda várias famílias. Obrigada, viu?